Bom, pessoal, sétimo e último vídeo para a nossa revisão da prova mensal. Agora a gente vai falar sobre agricultura. Já expliquei para vocês o que é agricultura, que tem uma diferença relacionada ao extrativismo, né? Então, vamos, vamos focar agora na questão da agricultura no Brasil, né? Como que é o espaço rural no Brasil com relação a essas atividades, né? Principalmente a questão da estrutura fundiária, vamos relembrar a modernização do campo, a questão da reforma agrária, né? Por que que isso é importante? Vou só reforçar de novo com vocês que o Brasil é historicamente um país agroexportador, é um dos países que mais produz agricultura e pecuária no mundo e comercializa muito esses produtos. Então, grande parte do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, a riqueza do nosso país, ela vem do espaço rural. Por isso que tem aquele comercial lá da Globo, né? Agrotudo, Pop, Tec, não sei o quê, porque realmente a agricultura no Brasil é uma atividade muito importante, tá? Bom, no Brasil a gente tem uma diversidade de cultivos que vão ser explicada pela diversidade, que vai ser explicada pela diversidade de solos, do clima e também do relevo, né? Cada região do nosso país é, traz uma produtividade bastante local de diferentes produtos. Então, tem produtos que são melhor adaptados ao sul, outros ao norte. A gente pode até ver agora com essa questão das enchentes no Rio Grande do Sul, que o preço do arroz e da carne vão aumentar, porque a região sul é uma das maiores produtoras de carne do país e também de arroz. Então, esses produtos vão ter um aumento, né, uma tendência de aumento no mercado, porque são produtos que são fortes da produção agropecuária na região sul e como se perdeu muitas lavouras, isso vai impactar no mercado, principalmente aqui para nós consumidores, tá? Bom, continuando aqui, o que que a gente tem? No Brasil, pessoal, as propriedades elas são muito desiguais. A estrutura fundiária brasileira é muito desigual. O que é estrutura fundiária? É a forma como a terra está distribuída no nosso país, não só no espaço rural, como também no espaço urbano. Então, quando a gente está falando de estrutura fundiária, a gente nada mais está falando que distribuição e as terras, perdão, as terras de um país, de um local, tá? E no Brasil, infelizmente, essa estrutura fundiária é desigual. Vou até acrescentar aqui que no Brasil, esta estrutura é desigual, ou seja, a distribuição de terras no nosso país é desigual. E ela é desigual porque ela está relacionada a fatores históricos, tá, de ocupação do nosso território. Antes de eu continuar explicando isso aqui, vamos observar esse gráfico aqui. Nesse gráfico, essa bolinha de cima é a área, ou seja, o tamanho da propriedade ocupada. E aqui embaixo é a quantidade de imóveis que tem dentro dessa área ocupada. Então, imaginem o seguinte, vamos focar nos minifúndios, que são as pequenas propriedades, e nos latifúndios, que são as grandes propriedades. Os minifúndios no Brasil, eles representam uma área de 27% do nosso território. Então, imagine que a gente tem lá todo o território brasileiro, como aqui embaixo. 27% desse território é ocupado por pequenas propriedades. Então, 27% desse território são em propriedades pequenas, ok?
Porém, 90% dos imóveis são de pequenos agricultores, certo? Então, o que isso significa? Pensem que 90% das casas está ocupando uma área de 29% do país, tá? Guardem isso. Agora, se a gente for olhar aqui as grandes propriedades, essas grandes propriedades, elas ocupam 47% do país, quase metade do nosso território, né? Quase metade aqui, ó, do território é ocupada por grandes propriedades. Porém, nessas grandes propriedades, só tem 2% de casas. Né? Então, imagina, metade do país ocupada por pouquinhas pessoas. E 29% do país, uma parte menor, ocupada pela maioria das pessoas. Então, a gente tem uma inversão aqui, né? A gente tem grandes propriedades sendo ocupadas por poucas pessoas e pequenas propriedades sendo ocupadas por muitas pessoas. Então, a gente tem uma desigualdade de terras muito grande no Brasil. Lembrem-se do desenho que eu fiz para vocês no caderno lá dos bonequinhos, né? Então, esse é um dos principais problemas que atinge o espaço rural brasileiro. Só que essa má distribuição, gente, ela não tem a ver só com a questão das terras. No Brasil, os pequenos agricultores eles têm uma dificuldade muito grande de ter acesso a crédito, ou seja, dinheiro que vem do governo para eles investirem nas lavouras deles. Eles têm dificuldade no acesso, além dos créditos, a outras coisas que podem ajudar, inovações, por exemplo, que podem ajudar a melhorar o seu cultivo e, consequentemente, aumentar a renda dessas pessoas. Então, essa má distribuição, essa desigualdade, ela não está só no tamanho das terras, mas no acesso a tecnologias e a políticas públicas também, tá? E isso, gente, aconteceu, e isso aumentou principalmente a partir dos anos 60. Por que nos anos 60? Porque nos anos 60 chegou no Brasil uma coisa chamada Revolução Verde. Essa Revolução Verde, que não aconteceu só no Brasil, como no mundo, né, praticamente no mundo todo, essa revolução, ela representou a modernização do espaço rural, da agricultura, porque foi aí que começou a chegar uma série de tecnologias. Começou a vir máquina para o campo, começou a vir mais produtos químicos para usar como defensivo agrícola, começaram a investir em pesquisa, mas tudo isso, só quem tinha acesso era quem tinha dinheiro, e ainda hoje é assim. E lógico que isso trouxe também vários impactos para o meio ambiente, tá? Então, a Revolução Verde chegou no Brasil, aumentou a produtividade, porém, ela não atingiu todos os agricultores de forma igual, porque só quem tem acesso a essas tecnologias são os grandes latifundiários, tem mais dinheiro, certo? Então, vocês podem ver aqui, a modernização da agricultura brasileira passou a ocorrer mais efetivamente com a chamada Revolução Verde, que foi nos anos 60, que nada mais é do que um pacote tecnológico que inclui diferenças variáveis, como o uso de maquinário pesado, utilização de produtos químicos, realização de pesquisas para aumentar a produtividade. E aí eu vou colocar aqui um parênteses para você. Mas o acesso a essas tecnologias é desigual, assim como o acesso à terra. Só acessa quem tem mais dinheiro, ok? Então, esses são alguns dos pontos principais que a gente tem aí na questão do acesso à terra, tecnologias e outras coisas mais aí no espaço rural, tá? E aí que a gente tem a reforma agrária, tá? O que que é a reforma agrária? Bom,
A reforma agrária é um conjunto de medidas que veio da reivindicação de movimentos criados no espaço rural. No caso do MST, que a gente viu que é o movimento do sem terra, né? São pessoas que estão reivindicando uma terra para suas famílias. E aí o governo encontrou na reforma agrária uma maneira de pegar aquelas terras grandonas, que são ocupadas por poucas pessoas, e redistribuir essas terras de forma mais igualitária, fazendo com que a estrutura fundiária fique mais, fique melhor distribuída, que tenha, promovendo maior igualdade social, no espaço rural, tá? Então, reforçando, a reforma agrária é um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras, alterando a estrutura fundiária de um local, ou seja, a distribuição de terras, no intuito de promover a produtividade e igualdade social. Então, a reforma agrária é muito importante para garantir que o direito das pessoas por terra seja consolidado. Que na Constituição do nosso país, que foi elaborada em 1988, está lá que todo brasileiro tem direito a ter um pedacinho de terra, né? Mas a gente viu que esse direito não está sendo cumprido. Então, a reforma agrária é essencial, né? Muito importante para garantir o acesso e o cumprimento, cumprimento da garantia do direito pela, né? Então, essa é a importância da reforma agrária. Mas como que é feita essa reforma agrária? Bom, tem algumas coisinhas que o governo faz para garantir a reforma agrária. Eles usam como principal parâmetro isso aqui, a função social da terra. O que é a função social da terra? É garantir que aquele pedaço de terra está cumprindo uma função social, e que essa função social respeite o direito à terra, respeite condições de vida e de trabalho dignas e que também respeite o meio ambiente. Então, a função social da terra é olhar para aquela propriedade e ver, bom, será que aquela propriedade está sendo utilizada de forma ambientalmente correta? Será que não está tendo desmatamento ali, como acontece muito latifúndios? Será que não está tendo contaminação de rio? Porque se a propriedade estiver fazendo isso, ela pode ser considerada improdutiva e o governo pode confiscar aquela propriedade. Outra coisa que eles usam. Ah, aquele cara lá que é fazendeiro. Será que ele está registrando o funcionário dele? Está pagando os direitos daquele funcionário? Ele tem tudo lá direitinho, de acordo com a legislação trabalhista? Porque tem muitas propriedades, gente, que ainda trabalham em regimes próximos de escravidão, que as pessoas vão trabalhar por temporada, ganham um dinheiro, assim, um dinheiro que não dá praticamente para nada, e trabalham em condições muito severas, sol quente, durante muitas horas do dia, não tem direito a nada, a um convênio, a uma alimentação e tudo mais, então são condições bem ruins de trabalho. Então, se tiver acontecendo isso na propriedade, o governo pode considerar improdutivo e confiscar aquela terra. E também se aquela propriedade não é de fato improdutiva, ou seja, se o cara só não está usando aquela propriedade para esperar o preço do terreno aumentar e ele vender por um valor muito grande, ficar podre de rico com a venda da propriedade e ela continuar não produzindo nada enquanto pessoas estão sem propriedade nenhuma, né? Então, a função social da terra é importante por isso, para garantir o direito e o bem-estar dos trabalhadores e das pessoas que moram lá. E aí, quando o governo vê que a função social da terra não está sendo cumprida, ele vai lá
toma a terra daquela, do proprietário, digamos assim, da terra, né? Chega lá e fala, ó, a gente está retirando a propriedade de você, não é mais sua. Eles pagam uma indenização é, por aquela terra e aí eles vão construir assentamentos, eles vão dividir a terra e construir várias propriedades em que as pessoas possam morar e cultivar naquele lugar, tá? Bom, gente, então, com relação à, à nossa revisão é isso. Qualquer dúvida, tirem antes da prova, revisem lá, o resumo que eu passei no caderno, anotações que a gente grita na apostila, ok? Bons estudos e até mais.